Olá, pessoal! Muito bem, agora no módulo 2 nós vamos discutir aqui um pouquinho sobre o texto A Obra de Arte na Era de Sua Reprodutibilidade Técnica, do filósofo alemão Walter Benjamin. É importante destacar que no módulo 2 há dois textos base para poder basear as discussões, né? O texto do Walter Benjamin e também o texto Escrituras e Migrações, da autora Núbia Anciot. Mas o que acontece é, nós vamos aqui nesse vídeo discutir um pouquinho sobre o texto do Walter Benjamin, porque ele é um dos principais textos sobre a questão da arte nesse novo contexto de uma reprodução técnica frente às novas tecnologias, e ele marca um momento de uma transição em relação a isso. O texto do Walter Benjamin ele foi publicado pela primeira vez no ano de 1936. 1936 foi publicada a primeira versão desse texto, e é com ele que o Walter Benjamin vai se tornar um guru, um popstar ali dos programas de pós-graduação, vai ser muito citado, vai ser muito mencionado em textos acadêmicos, em teses, dissertações, né, monografias, a maior parte das leituras muito bem feitas do Walter Benjamin, outras leituras não tão bem feitas. E o que é curioso notar é que o Walter Benjamin ele é conhecido por ser um autor que tem uma linguagem sempre muito hermética, muito fechada, ele é de difícil compreensão. No caso desse texto específico com que a gente trabalha, ele é um texto denso, ele é um texto que tem uma certa profundidade, ele tem um trabalho com alguns conceitos, uma reflexão sobre aquele contexto que é bem interessante, mas ainda assim ele não é tão confuso, ele não é tão fechado quanto o autor costuma ser em outros textos. Mas o que acontece é o seguinte, a versão com que a gente vai trabalhar é uma versão que está presente em um livro que se chama O Belo Autônomo, que é esse livro daqui, O Belo Autônomo, um livro que foi publicado pela editora Autêntica, ele foi organizado pelo Rodrigo Duarte. E essa tradução especificamente com que a gente vai trabalhar é uma tradução da segunda versão desse texto. Então, é a segunda versão do texto e é a tradução que a gente vai trabalhar aqui do Daniel Pucciarelli. O Daniel Pucciarelli tem essa tradução ela foi aproveitada para essa edição. Então, se vocês procurarem, por exemplo, esse texto, A Obra de Arte na Era de Sua Reprodutibilidade Técnica, na internet, no Google, vocês conseguem achar com muita facilidade. Ele é disponível mesmo ali como domínio público, ele não é difícil de se encontrar. Mas esse é uma outra tradução e é a primeira versão do texto, então ele é um pouquinho mais de difícil compreensão, um pouquinho mais hermético, por dois motivos. Primeiro, pela própria questão ali de ser a primeira versão do texto. Na segunda versão, o autor ele voltou a trabalhar com algumas questões, a linguagem, o vocabulário usado por ele ali no alemão mesmo. A reflexão ela acaba ficando um pouquinho mais clara nesse momento. Não que talvez ele buscasse isso, porque o Benjamin, até pela própria ideia de filosofia que ele tinha, ele não queria trabalhar essa ideia de clareza, mas pelo resultado do trabalho dele, por ser uma segunda versão, ele acabou tendo essa clareza maior. E a segunda questão, por uma opção de tradução. Sempre quando a gente trabalha com a questão de tradução de textos do alemão, essa tradução ela acaba chegando para a gente de uma forma um pouquinho mais confusa. A relação, né, de tradução ali com a língua alemã, ela sempre tem essa questão ali de trazer textos que são mais fechados, um pouquinho tudo. Tanto que às vezes facilita um pouco a leitura do texto direto em alemão, mas como o alemão ele não é uma língua assim tão que se tem um contato tão amplo, sobretudo no Brasil, então ela acaba ficando mais fechada. Essa opção com que a gente trabalha é uma opção muito boa, porque é uma opção clara e é uma opção muito bem trabalhada que está presente nesse livro, nessa tradução. Esse trabalho de tradução foi um trabalho muito legal, muito bem feito. Muito bem. Então, quando a gente fala sobre a questão
o que o Walter Benjamin trabalha nesse texto, por que, que ele foi considerado, por que, que ele ganhou tanto destaque nesse caso, por que, que ele foi considerado um dos textos mais representativos sobre a filosofia estética ali no século XX. Naturalmente, uma coisa que a gente já precisa destacar é que o tema desse texto do Walter Benjamin vai ser o modo, as transformações que aconteceram nas obras de arte no século XX devido ao contato ou advento dessas novas tecnologias. E aí é interessante a gente pensar que, claro, é o início do século XX. Então, quando ele fala sobre as novas tecnologias, ele fala sobre tecnologias de reprodução técnica, que seriam, naquele momento, a foto e o cinema. A gente tem que lembrar que ele foi publicado pela primeira vez em 1936. É até interessante, muitas pessoas às vezes se perguntam se fosse hoje, como seria esse texto, que tipo de reflexões o Walter Benjamin traria ele nesse sentido. Mas então, a base do texto é isso. Quais seriam possíveis transformações da arte a partir desse advento dessa reprodutibilidade técnica da arte? E nesse caso, o que a gente tem que pensar um pouquinho é que o Walter Benjamin, ele tem, principalmente nesse momento, uma base marxista. Nesse caso, então, o que o Walter Benjamin usa como uma base do pensamento é a base de se pensar nas condições de produção, no modo como as possibilidades materiais, as possibilidades técnicas vão influenciar ali na arte. Então, a materialidade, o que se tem de matéria, de recursos técnicos, industriais ou não, artesanais, isso daí vai influenciar no modo como a arte é produzida e reproduzida nesse sentido. E isso vai acarretar o quê? O que o Benjamin cita é uma questão muito interessante. Quando nós temos artes até esse momento de transição do século XIX até o século XX, o advento da imprensa, da fotografia, do cinema, especificamente as artes visuais, você tinha um fechamento maior para essa reprodução de artes visuais. Formas que se tinha de reprodução eram mais rudimentares, então você tinha xilogravuras, xilografias, a litografia, né? Então você tinha modos de reprodução ali mais rudimentares que eram feitos por meio da reprodução por meio da madeira, ou então da reprodução por meio da pedra, mas você não conseguia reproduções em larga escala como passou a se ter ali a partir do século XX, né? E isso se tornou progressivamente mais intenso ao longo do século XX e na entrada do século XXI. Ele está pensando no momento do início ali do século XX. E quando você pensa nesse sentido, isso vai mudar a forma de contato com a obra de arte. E o que acontece nesse sentido? O que o Walter Benjamin vai partir do pressuposto é que em cada momento histórico, dependendo ali no pensamento marxista que tinha o Walter Benjamin nesse momento da sua produção teórica, dependendo do momento histórico e das condições de produção material que existiam naquele momento, nós vamos ter algumas formas de contato com o sensível. Ou seja, o sensível, o modo como nós temos esse contato com o sensível, ele vai ser alterado em cada um dos momentos históricos. Então, o modo como nós percebemos, o modo como é organizada a nossa percepção, ela vai sendo alterada ao longo dos momentos históricos, né, dessa mudança de momentos históricos, dessa mudança de possibilidades técnicas. Sempre lembrando, quando eu falo mudança de momentos históricos, o Walter Benjamin ele não acredita na sucessão de momentos históricos, no progresso. Então você tem um momento que termina em um século e começou em outro. Para ele tudo se mistura, mas não é isso importante para a gente discutir aqui. O que importa é o seguinte: cada momento que a gente observa, de acordo com as possibilidades técnicas,
a nossa percepção do mundo, das artes, de tudo, é organizada de uma determinada forma. Então, se a gente pensa, por exemplo, na Antiguidade Clássica, até na Idade Média, você tinha uma forma que você percebia o mundo por ela. Então, se a gente pensa uma sociedade bastante bucólica, campestre, né, que vive ali dos recursos naturais, né, que são produzidos ali no seio familiar mesmo, a família produz, você tem uma forma de percepção do sensível que está muito vinculada aos ciclos naturais. Então, o tempo, você passa a ter ali uma percepção do tempo que é um tempo circular, é um tempo cíclico. Então, as coisas elas voltam. O dia amanhece, mas do mesmo modo como você tem o amanhecer, você tem o meio do dia, o entardecer, o anoitecer, e no próximo dia tudo isso se repete. Os ciclos do ano também acontece a mesma coisa. Você tem o momento das chuvas, o momento das secas, você vai organizar suas atividades com base nisso, o momento certo para se plantar, o momento certo para se colher. Você vai organizar isso de acordo com os ciclos das chuvas. Além disso, você tem também os ciclos lunares. Os ciclos lunares se repetem nesse momento numa sociedade campestre, nessa sociedade que vai ser trabalhar principalmente ali na lavoura, que vai trabalhar essa sociedade mais agrícola. O modo de percepção do sensível vai mudar a forma como se percebe o mundo, a concepção de mundo que existe, a forma como nós enxergamos o mundo, as crenças religiosas e tudo. Então, isso é uma coisa muito interessante de a gente pensar, por exemplo, como na nossa sociedade você tem a organização, ainda hoje, né, por mais que nós não vivemos isso hoje, mas nós vivemos essa organização circular. A semana se organiza desse modo circular, são 7 dias da semana, e esses 7 dias da semana eles se baseiam num ciclo bíblico, numa ideia bíblica, que seriam os 7 dias da semana, os 7 dias da criação. Então, isso se baseia com um determinado modo de percepção sensível que era organizado de uma maneira mais arcaica, de tempos medievais, de tempos ali logo após o nascimento e morte de Cristo, e nesse sentido veio dali uma forma de percepção do sensível. Agora, a partir do momento que a sociedade começa a se transformar, vem o advento de novas tecnologias, muda-se a forma de percepção do sensível. Então, algo que não existia no passado, por exemplo, como jornais, como a fixação de cartazes, isso passa a mudar a forma como nós vemos as coisas. Em vez de nós vermos o tempo como uma estrutura circular que vai se repetindo, aí sim vem a ideia de progresso. Né? O tempo ele não se repete, nós caminhamos sempre para frente, nós nunca retornamos. Nesse caso daí, é uma forma de percepção do mundo, do tempo, do que quer que seja, que é movida por essa ideia da modernidade, da inovação, que é trazida com essa ideia da modernização, da contínua modernização. Então, basicamente, o que é fundamental a gente pensar aqui desde já o texto de Walter Benjamin, ele vai ter como pressuposto isso. Diferentes momentos históricos, com as suas formas de produção, com as suas condições materiais, vão trazer para a gente diferentes formas de organização da nossa percepção, da percepção do sensível, do mundo, de tudo. Essa forma de percepção vai influenciar diretamente no modo como nós enxergamos o mundo, como nós construímos nossas crenças, como nós construímos nossa visão de mundo, nossas ideologias. Muito bem. Quando, então, nós estamos já no momento em que existe a possibilidade técnica da fotografia, do cinema, nesse momento você tem uma organização da sociedade que é mais urbana que rural. Então existe essa transformação social que coincide, né, até pelas revoluções industriais, então ela coincide com esse momento em que aparece a possibilidade de reprodutibilidade técnica. E aqui é interessante é fundamental, na verdade, a gente fazer uma distinção.
No passado, com xilogravura, litografias, por aí vai, nós tínhamos a possibilidade de reprodução. Então, a arte tinha a possibilidade de reprodutibilidade. Agora, quando nós entramos nesse novo momento, existe a possibilidade de reprodutibilidade técnica. Nós temos novos meios técnicos, novas tecnologias que possibilitam uma reprodução maior, então uma reprodutibilidade técnica. Isso é que o Walter Benjamin vai se referir. Não é que no passado não podia existir essa reprodução, podia, mas não do modo como as novas tecnologias a que ele vai se referir vão possibilitar. Com esse novo contato que a arte vai ter frente a essas novas tecnologias e a essa possibilidade de reprodução, o que vai acontecer? A arte, no dizer do Walter Benjamin, ela vai perder a sua aura. Então, o conceito de aura para o Walter Benjamin é fundamental nesse momento. Porque a aura seria num passado em que toda obra de arte mantém a sua singularidade, quer dizer, a obra de arte é sempre única. A obra de arte, como ela não podia ser reproduzida, ela era única, ela era especial. Então, nesse passado, a aura ela pressupõe uma ideia de distanciamento. Isso se associa, no caso do que o Walter Benjamin vai discutir, à ideia de culto, a arte que está muito relacionada com a questão da religião. Então, muitas estátuas, por exemplo, ele vai citar isso, elas são feitas de um bloco único, de uma pedra, de um material qualquer, e essa própria questão de ser feita de um bloco único faz com que essa escultura ela seja única não só na produção do artista, mas pelo próprio material, pela própria matéria-prima que ela foi utilizada. Então essa obra de arte ela é singular, ela é única, ela não é reproduzida e não é reproduzível. Muitas vezes, inclusive pela própria questão de culto, você sabe que existe essa obra de arte, mas ninguém, ou pelo menos um grupo muito seleto de pessoas tem contato com essa obra de arte. Então, é uma concepção de uma arte que é produzida para que fique distante do público. Não existe um público, essa que é a realidade, não existe um público para essa obra de arte aurática, que existe uma aura sobre ela. Por isso, ela se aproxima muito de um objeto sagrado, ela se aproxima muito realmente do culto religioso. Isso é que o Walter Benjamin vai se referir. Quando você tem uma possibilidade de reprodutibilidade técnica de uma pintura, de uma escultura, por vários meios, nem que seja uma escultura reprodutibilidade por uma foto dessa escultura, então você diminui o espaço que existe entre o público e essa obra de arte. Uma obra de arte que é exposta em um museu na Europa pode vir a ser observada por alguém que está no Brasil, por alguém que está em qualquer país latino-americano, por alguém que está na Ásia, não é necessário uma viagem. Então, o que antes você tinha um grupo extremamente seleto de pessoas por condições financeiras, religiosas, qualquer que seja o fator, mas um grupo absurdamente seleto de pessoas que teriam a oportunidade de ver, de ter contato com essa obra de arte, a partir da reprodutibilidade técnica, você tem uma aproximação de todos os grupos de pessoas com essa arte. Isso para o Walter Benjamin é fundamental. Por quê? Quando se pensa na concentração urbana das pessoas, então existe um êxodo rural, as pessoas passam a sair das localidades rurais e com essa saída das localidades rurais elas vão se concentrar nos grandes centros urbanos. Com isso vai vir, mais uma vez, uma base marxista do Benjamin, o que se fala de uma sociedade das massas. Governos vão se organizar de modo a organizar as massas, a arte ela vai passar a ser produzida e direcionada para essas massas, e nesse sentido que o Walter Benjamin ele coloca é o seguinte: a reprodutibilidade técnica ela é essencial para a sociedade das massas. Com a mudança nos modos de percepção, com a mudança no modo de organização da sociedade, na concentração espacial dessa sociedade,
A reprodutibilidade técnica que possibilita o contato de um grande público à obra de arte, ela vai ser fundamental para esse novo meio de organização. E aqui é muito interessante a gente pensar o porquê do cinema que ele vai ter essa função no pensamento do Walter Benjamin. Eu já disse no vídeo anterior sobre a questão da relação da literatura e de outras mídias, que o romance, então o romance é aquela encadernação, né, que nós lemos de um determinado modo, esse romance ele vem com a ideia da valorização do indivíduo. Então o indivíduo com a sua liberdade individual, ele vai ser valorizado e a arte ela vai ser produzida para ele. Ali no meio do século XIX, em um determinado momento do século XIX, a arte ela vai ser produzida para ele. Por isso que nesse momento você tem ali uma produção que é feita para que alguém sente e individualmente possa fruir a leitura de um romance, né? Essa encadernação. O romance impossibilita que você possa fruí-lo em conjunto. O cinema ele já vai ser uma produção feita para as massas. E aqui o interessante é de a gente pensar, essa produção feita para as massas é diferente do que acontecia no passado, porque a distinção que eu fiz no passado, na produção de poemas, por exemplo, de elegias, de odes, que eram recitadas em palácios, que eram recitadas em eventos públicos, elas eram feitas naquele momento para um determinado grupo, mas não era para as massas. As massas elas não distinguem classes sociais, elas não distinguem classes altas, classes baixas. A massa ela pressupõe essa mistura, como uma massa de bolo mesmo, os ingredientes se misturam ali e se tornam uma coisa só. Essa massa, nesse sentido, não vai pressupor uma divisão de uma cultura erudita e de uma cultura popular, não. Ela vai se misturar e até pela finalidade capitalista ela é direcionada igualmente a todo mundo. No caso daquela produção de poemas e cantigas que era feita no passado e que era feita para que pudesse ser fruída por uma determinada comunidade, isso era geralmente por uma elite, né? Era feita nos palácios, por exemplo, por pessoas que teriam uma condição cultural, a condição a estudos e tudo. E nesse sentido, essa produção cultural ela era feita para um grupo mais restrito, não era para massas. Agora, o cinema ele já seria produzido para massas, para várias pessoas que estão assistindo a um filme ao mesmo tempo. Então, e eles estão assistindo a esse filme ao mesmo tempo em uma mesma sala de cinema, mas você sabe que existem várias salas de cinema em outras localidades em que tem pessoas também assistindo a esse filme. Ou a produção que foi feita, né? No início não eram apenas filmes que eram produzidos ali. Mas aqui isso é fundamental, porque quando você pensa nessa questão da perda da aura, dessa reprodutibilidade, algumas coisas caem por terra. Então, o culto, o distanciamento em relação à obra de arte cai por terra. Mas cai também a ideia de genialidade da produção da obra de arte. Você não tem uma única pessoa que produza a obra de arte. Primeiro porque alguém produziu uma obra de arte, mas qualquer pessoa pode reproduzi-la. Então essa ideia de autoria ou de um gênio que produziu algo, ela começa a ser dissolvida no pensamento do Benjamin. É claro que quando a gente pensa nesse sentido, hoje, depois de quase 100 anos da publicação desse texto, 81 anos da publicação desse texto, ele vai ter uma visão, não dá pra gente falar que realmente se perdeu essa ideia de autoria totalmente, mas o que o Walter Benjamin ele faz essa reflexão era justamente pensando nessa questão ali de uma produção que não é mais individualizada. Então, nesse sentido, o cinema é uma produção coletiva. Ele não é apenas produzido para as massas, mas ele é produzido também coletivamente. Então, ele é produzido por atores que estão em frente à câmera, mas por toda uma equipe que vai manusear equipamentos de áudio, equipamentos ali de gravação, as câmeras, equipamentos de iluminação. Você vai ter equipes de roteiristas, diretores, produtores.
é uma produção coletiva nesse caso. E é como base nessa coletividade que essa obra de arte ela vai também perder esse caráter aurático. Ele não pode ser mais distanciado, até porque você acaba se misturando a própria ideia de quem produz, de quem é o autor e de quem é o público. Então não se diferencia esse distanciamento que existia nesse sentido também no passado, passa a se diluir, né, progressivamente com a produção do cinema também. Nesse sentido também, o que a gente tem que pensar é o seguinte: se essa obra de arte ela é produzida para as massas, ela passa a ter também uma função política. Ela não é simplesmente uma coisa que você contempla de uma forma distanciada, você admira de uma forma distanciada, como se você observasse uma paisagem. Você, em meio àquela massa, participa da obra de arte. Então, você tem uma aproximação muito maior da obra de arte. E você muda com essa desauratização, com a perda da aura, você muda também a função da obra de arte. A arte ela não é mais autônoma, ela não é mais uma arte simplesmente da bela aparência. Ela é uma arte que tem uma função social muito bem definida. E, nesse caso, o cinema ele seria fundamental para a organização dessa percepção sensível, a organização da percepção da qual eu estava falando anteriormente. Por quê? O cinema ele tem várias possibilidades técnicas que não existiam no passado. Então você tem a possibilidade de usar câmera lenta, ou então de uma aceleração de imagens. Você tem a possibilidade de usar recursos de flashback, recursos de flash forward, que são os recursos, né, para um retorno a um passado, então de uma antecipação de um futuro. Você tem a possibilidade de embaralhar as imagens. Então o tempo ele não passa mais de uma maneira pelo cinema, por esses recursos que o cinema traz, o tempo ele não passa de uma forma linear. E aqui, uma coisa que é interessante a gente chamar a atenção, isso não é uma característica exclusiva do cinema, a literatura já fazia isso. Machado de Assis é muito conhecido por fazer isso, por embaralhar os tempos, ele não é mais cronológico linear, uma denominação bem tradicional para isso. Mas o que acontece é que o cinema, como uma forma de produção para as massas, ele torna isso mais evidente. Então ele muda essa forma de percepção sensível do mundo. Então é uma nova forma de percepção sensível do mundo para a sociedade urbana, para a sociedade que trabalha nas indústrias, uma sociedade que está frente ao maquinário das indústrias o tempo todo. Então são velocidades diferentes, velocidades que variam a cada momento, que se aceleram em alguns instantes, que diminuem em outros instantes. No pensamento do Walter Benjamin, então, você vai ter essa mudança que o cinema vai proporcionar, mas que nos permite também ler o mundo de uma forma diferente. Agora, além disso, é muito interessante a gente pensar, após Walter Benjamin, como que a gente pode ler algumas obras de arte nesse sentido. Como o Benjamin ele concentra muito nas artes visuais, é interessante a gente pegar alguns exemplos de artes visuais para poder pensar esse sentido. Existe um artista plástico do século XX, da segunda metade ali do século XX, que se chama Andy Warhol, que é muito conhecido pelas suas produções que são chamadas de ready-mades. Os ready-mades são aquelas produções que você pega algo que já está feito, que já está pronto, e você muda o contexto, você desloca o contexto daquilo. É basicamente a ideia da obra de arte do Duchamp, que se chama A Fonte, que você pega basicamente um mictório e expõe aquilo como se fosse uma obra de arte. Mas no caso do Andy Warhol, isso é feito de uma maneira diferenciada, porque existem algumas obras muito famosas do Warhol, que são a reprodução de uma foto muito famosa da Marilyn Monroe. É uma foto muito famosa, a foto mais famosa da atriz, e o que ele vai fazer basicamente é reproduzir essa mesma foto, dando tonalidades diferentes para essa foto. Então você reproduz essa foto e você traz tonalidades diferentes para essa foto. Aquela foto que já é repetida a exaustão na televisão, no cinema, em cartazes, na cidade, o que o Warhol vai fazer nesse sentido é desautomatizar a nossa visão sobre essa atriz,
Então, nesse sentido, é uma perspectiva de você usar da reprodutibilidade técnica. Então, para esse ready-made desse artista plástico, a reprodutibilidade técnica é algo fundamental. E nesse sentido, ele vai desautomatizar a nossa visão de mundo. Você repete, mas dando novos matizes, novas cores, de modo que nós nos sentimos às vezes incomodados ou que nós enxergamos aquela imagem com um olhar diferente. Ele também vai trazer essa reprodução em outras produções que ele vai fazer. Ele pega fotos, imagens que estão prontas e ele vai utilizar isso em outros casos. Existem casos também, no caso da Marilyn Monroe, são imagens mais leves, imagens para o cinema, mas o Andy Warhol ele vai trabalhar também com a reprodução exaustiva de imagens de acidentes de carro. Ele reproduz também exaustivamente a imagem de um suicídio que ficou muito famoso. Então você pega a foto que existe de um acidente de carro, a foto que existe de um suicídio, né, de uma mulher que pulou do Empire State e caiu sobre uma limusine, e você reproduz essa foto. Quer dizer, isso é uma forma de desautomatizar a nossa visão de mundo. Para a gente entender um pouquinho melhor o que seria essa desautomatização. Por exemplo, quando atualmente existem programas de um cunho mais sensacionalista, por exemplo, como é o Datena. O Datena utiliza da reprodução de um crime, um único crime, e ele reproduz aquilo, ele repete aquilo de uma forma tão incessante no programa que acaba se naturalizando essa visão. Acaba se naturalizando a visão daquele crime. Pega um único crime que aconteceu, que tiveram acesso, e repete tão exaustivamente, critica, falando que a sociedade está insuportável, que deveriam ser crimes punidos com pena de morte, tudo, que se cria uma sensação de uma naturalização daquilo, uma naturalização como se a sociedade toda estivesse tomada por aquilo. Muitas vezes trata-se, e já foram feitos às vezes levantamentos, trata-se até de dias que houve poucas ocorrências, ou até que houve uma única ocorrência que é aquela exatamente que vai ser passada no programa. Mas isso cria uma visão de que isso está permeando a sociedade de um determinado modo. Quando o Orwell faz esse tipo de trabalho, você tenta desnaturalizar essa visão. Quer dizer, no caso de Marilyn Monroe, você pega o espetáculo que o cinema promove a respeito daquela visão daquela mulher, que é considerada um padrão de beleza naquele momento, e nesse sentido você reproduz aquela imagem, você desnaturaliza, você rompe com o espetáculo. O que o Datena faz também é a mesma coisa. Em nome da audiência, você cria uma espetacularização do crime, do acidente, de tragédias. Você cria um espetáculo sobre aquilo. No caso da proposta de Orwell com seus ready-mades, você pega algo que já foi noticiado, que estava presente no caso dele em jornais impressos principalmente, ou em anúncios de cinema, e você reproduz aquilo de forma a romper com esse espetáculo. E de forma a romper justamente com essa lógica capitalista de simplesmente reproduzir uma imagem a cada dia e ganhar audiência com essa imagem a cada dia. Quer dizer, o que o Orwell faz nesse sentido é mostrar essa repetição incessante, um novo que não é novo, um novo que se repete a cada momento e, nesse sentido, desnaturalizar a nossa visão. Isso só é possível com essa reprodutibilidade técnica. Necessário ressaltar. Essa análise que eu fiz sobre as obras de Orwell não é a mesma análise que o Walter Benjamin faz no texto dele. O Walter Benjamin faz essa análise da perda e da aura em relação a obras do passado, então, que havia aquele distanciamento e tudo. Mas quando se pensa nesse sentido no caso dessas obras mais atuais, o Orwell ele vai pegar algumas coisas relacionadas ao cinema. É um foco diferente do pensamento do Benjamin, mas que é aplicável. Quando você tem essa espetacularização e essa naturalização, isso acaba, de certo modo, até provocando um automatismo do público
E esse automatismo, essa forma de enxergar ali tão naturalizada e tão automática de certas coisas, acaba causando também um distanciamento. Você não tem uma visão reflexiva sobre aquilo que está sendo observado. Com o Orwell, com essa repetição, o objetivo é justamente causar um estranhamento sobre isso, sobre essas imagens, e consequentemente a reflexão. Trazer novamente uma aproximação. A repetição, nesse sentido dele, dando novas cores, ou simplesmente colocando a mesma imagem lado a lado, é justamente para mostrar um absurdo, uma situação absurda, e que nós não conseguimos perceber. É quebrar com o espetáculo que está tão naturalizado na nossa sociedade. Muito bem, esse foi o texto do Walter Benjamin, foi uma análise do texto do Walter Benjamin. Até o módulo 3.